E aí galera, eu tô natalense, estamos aqui para mais uma entrevista com um candidato ao Senado. Dessa vez essa figura aqui, ó, tão relevante aí na política do nosso estado. E, seu Geraldo, primeiramente seja bem-vindo a esse ambiente aqui na internet, esse humilde ambiente aqui na internet. Bom, eu choro já. Sinta-se à vontade, beleza? E eu quero começar com uma pergunta logo. A gente aqui tem besteira não. O senhor, a última vez que o senhor tentou alguma coisa na política, assim, pro legislativo ou pro executivo, enfim, geral, foi em 2006. Levei cacete em 2006. Foi? Mas o que acontece? O jovem, eu, por exemplo, eu tenho 23 anos. Eu, quando eu tinha 10 anos atrás, tinha 13, não acompanhava tanto política, né? Então, esse jovem que não chegou a conhecer o Geraldo Mello, né? Conta um pouco da sua trajetória de forma resumida. Eu sei que é grande, eu sei que é longa, bastante longa. Prazer em conhecê-los. Olha, é o seguinte. Primeiro, eu não sou profissional de política. Eu sou um político que exercia mandato, quando terminava o mandato ia para casa. Assim foi quando eu fui vice-governador, terminei e fui para casa. 4 anos depois eu disputei o governo do estado. Comecei, rapaz. Primeira pesquisa eu tinha 4%. O meu adversário tinha 64%. Foi Rojão Rui para chegar lá. Mas eu ganhei a eleição, governei, não renunciei para ser candidato a nada, fiquei até o último dia. Quando terminou, fui para casa de novo. 4 anos depois fui candidato a senador, fui mais votado. Passei 8 anos no Senado, fui 2 vezes vice-presidente do Senado. Nas minhas eleições para vice-presidência eu fui votado por unanimidade, por todos os partidos. Eu vivia brigando com o PT votou em mim. Então, e agora estou voltando. Porque quando eu terminei o Senado, eu pedi outro mandato, não me deram, o povo achou que não, e mandou para casa, eu fui para casa. Estou de volta agora só por um motivo. O Brasil está numa encrenca muito grande. E por causa disso, eu acho que todo sujeito que possa ajudar a transformar essa indignação que tomou conta de todo mundo, em esperança de que surja um país novo, bacana, todo mundo que puder ajudar, tem que levantar da cadeira e ajudar. Eu estou com saúde, não estou gaga, não estou dizendo besteira na rua. Acho que tenho uma experiência que eu posso partilhar. Agora, você que é muito jovem, que compartilhou comigo agora até a sua idade, eu quero lhe dizer que eu não estou disputando isso com a juventude, sabe por quê? Porque eu acho que quem tem que assumir agora é realmente a turma nova. Um cara como eu, o que é que eu posso fazer? Eu posso usar a minha experiência, inclusive, para dar umas dicas. O exemplo que eu dou sempre é o seguinte: se eu chego junto de você, e você que está no comando, mas eu vejo que você está indo por um caminho que eu já fui, eu posso chegar e lhe dar uma dica. Olha, nesse rumo aí eu já fui, quebrei a cara porque eu caí num buraco que tem ali na frente. Agora, se você for um pouquinho mais para um lado, um pouquinho mais para aquele outro lado, você não vai cair em buraco nenhum. Eu acho que o cara experiente ajudará a nova geração a comandar e saber que erros foram cometidos no passado para não cometer também. Então, esse é o sentimento que me moveu a estar aqui nessas alturas do jogo. Eu tenho percebido que o programa do senhor, né, o que o senhor pensa, as propostas, enfim, que o senhor tem mostrado para a população através de suas redes sociais, seu Facebook, que eu acompanho, a maioria, quase, pelo menos assim, pelo que eu vi, quase 100% é voltado para a área da segurança pública. Então eu queria começar assim, com uma pergunta meio casca-grossa, eu sei, mas tenho certeza que o senhor vai sair bem. Eu pesquisei, eu sempre assim, eu acompanho o senhor nas redes sociais, e eu não vi assim o senhor falando sobre isso. Então é uma dúvida minha, e tenho certeza de seus possíveis eleitores, que a maior causa de mortes hoje no Brasil é devido à guerra do narcotráfico em si, as facções rivais, o que chamam de Rio de Janeirização do Brasil, né? O Brasil se tornou um grande Rio de Janeiro. Então eu queria saber quais as medidas o senhor, que pensa tanto na área de segurança pública, tomaria para combater esse câncer, né, que tem ceifado a vida de milhares de jovens no país. Eu vou já dizer, mas eu vou dizer uma coisa que eu devia ter dito quando você me pediu para eu falar da minha carreira.
Porque eu sei que a sua turma, que é muito grande, ela deve estar, como eu estou, e você e todo mundo, indignado com o que houve no Brasil, com o político, com esse pessoal que ficou a vida toda enrolando e prometendo, e quando chega lá mete a mão. Então, deixa eu lhe dizer, no dia que eu me sentei na cadeira de governador, eu fiquei sabendo que eu ia passar 4 anos recebendo meus vencimentos de governador, que eles chamam subsídios, meus vencimentos de governador, e mais, que quando eu saísse, eu ia ter uma pensão vitalícia. Imagina um cara como eu, que resolveu não morrer moço, né? Eu ainda estava recebendo, nessas alturas, uma pensão vitalícia em que eu recebesse todo mês o que o governador da ativa estivesse recebendo. Eu achei que isso era uma imoralidade, um privilégio que não tem por que manter. Então, o que eu fiz como governador foi acabar com isso. Então, eu fui o primeiro ex-governador a não ter direito a essa pensão. E quem veio depois de mim, me desculpe, mas também não tem. E a última coisa ainda sobre essa trajetória é que eu estou nessa altura da minha vida e que já me chamaram de tudo. Olha, pequeno, feio, antipático, prepotente, arrogante, besta, tudo mais. Tamborete de forró, se você quiser. Agora, de ladrão, ninguém me chamou. Quando eu apertar a sua mão, pode apertar a minha, que é limpa. Muito bem. Então, dito isto, você me puxa para o terreno da segurança. Eu realmente não vinha falando muito nisso, porque você que acompanha a minha página no Facebook, você sabe que eu sou um visitante mais ou menos descontínuo. Eu vou lá, depois não vou, passo tempo sem ir. Mas, voltando à atividade política, eu tinha que ter sensibilidade para perceber o que é que estava incomodando mais a população. É esse o problema. Não existe nada hoje que preocupe e incomode mais a população do que o problema da segurança. Eu tive uma experiência de lidar com o problema da segurança na vida pública porque eu fui governador. E quando eu fui governador, diziam, tem até uma brincadeira que eu fazia com isso, diziam que podiam dormir de porta aberta. Eu até, naquele tempo eu fazia um programa de rádio todo sábado e respondia as cartas que eu recebia. Aqui e acolá chegava um com essa conversa. E eu dizia, olhe, pelo amor de Deus, quando você for dormir hoje, feche sua porta, feche sua janela, porque depois acontece aí alguma coisa, você vai querer botar a culpa em mim. Né? Então, eu tive uma experiência desse tipo. Acho que a realidade do mundo mudou muito. Que hoje a tendência imediata é você responsabilizar o governador, responsabilizar o secretário de segurança e tal. Mas a realidade, aí é que vem uma coisa que você disse e que eu assino embaixo. Nós estamos em guerra no Brasil. Sabe, existe um estudo da Universidade de Cambridge, tem até um livro que, se fosse traduzido o nome dele para português, era assim: o Estado, a guerra e o estado de guerra. Então lá você vê que a guerra mudou. A guerra hoje não é mais do que ela era. Antigamente a guerra era assim, o negócio você tinha que declarar guerra um ao outro, um país com outro, aí tinha o exército de um país desse lado, outro país desse outro, com as fardas de cores diferentes, esse aqui podia atirar naquele, aí tinha um tratado de Genebra, porque dizia como é que se tratava os prisioneiros, a Cruz Vermelha vinha proteger os feridos e doentes, e toda essa arrumação. Hoje, você entra num elevador, marca o 20º andar, entra uma menina bonita, cheirosa, você fica vendo aquela figura encantadora que entrou, fecha a porta do elevador, ela puxa um cordão na cintura, explode ela, você, elevador, prédio, tudo, e ninguém sabe por que foi. Né? Então, a guerra de hoje é uma coisa assim. Aí você diz, o problema do narcotráfico. O narcotráfico criou uma verdadeira nação, uma verdadeira estrutura de um Estado paralelo e de um super-Estado por cima de vários países. Então, porque você imagina só, pacotinho de cocaína que chegou na esquina, para chegar ali, foi o que teve que acontecer antes. Alguém teve que plantar a coca. Alguém teve que colher e levar para algum lugar.
onde existe uma refinaria para refinar aquela coca, e retira aquele troço. E tal, e refina, embala, transporta, distribui, vende. Isso implicou em problemas de segurança para a própria estrutura, e aí precisa comprar umas armas, e compra arma por debaixo do pano, e paga e dá bola em certos lugares para poder deixar aquilo passar, e compra munição e tal. E toda essa estrutura criou esse ambiente que é o estado de guerra interna no nosso país. Aí, já que o ambiente é esse, o picaretazinho de ponta de rua se aproveita e bate seu celular, toma a bicicleta de um trabalhador, ou comete barbaridades aí à toa porque acha que pode. Então, por isso, eu acho que a prioridade é essa. Então, eu pretendo fazer umas propostas. Algumas já estão prontas, maduras na minha cabeça, mas abertas para discussão. Sua turma pode, se quiser, opinar e discutir sobre o que eu vou dizer aqui. Mas vou dizer, primeiro, o menor. O menor, para mim, é o nosso tesouro. O menor, o jovem, a jovem, são os filhos da gente, os netos. Agora, a primeira obrigação nossa, como pai, como avô, é evitar que esse menor vire um delinquente. Mas às vezes o cara fracassa e não consegue evitar. E um vira delinquente, como aconteceu recentemente. Um menor viu uma mulher, aliás, muito bonita, catarinense, que veio passar as férias em Natal, com o marido. Chega numa pizzaria ali na Zona Norte, descobriu de alguma maneira que ela era policial, mandou ela se ajoelhar, deu um tiro na cara dela. Atirou no marido, que sobreviveu, ela não, morreu. Esse mesmo menor, agora, coisa de 2 semanas atrás, matou o filho de Benis Leocádio, que no dia da missa de 7º dia desse menino, Benis Júnior, ele ia completar 17 anos. Muito bem, esse foi o segundo, e há quem diga que foi o terceiro crime desse menor. Eu pretendo propor uma coisa. A preocupação de todos nós deve ser com a preservação e a criação de grandes oportunidades de um grande futuro para os menores que nos cercam. Mas quando um vira delinquente, a gente tem que pensar na vítima que ele fez. Certo? E aí eu pretendo propor o seguinte: o menor que comete o primeiro delito, ele era menor quando cometeu, está sujeito às regras atuais. Com uma novidade: ele deixa de ser menor. No segundo delito, ele é maior. Não interessa saber qual é a idade dele. 18 anos, 14 anos, 16 anos, não interessa. É só uma dúvida. Existia essa pergunta, inclusive, aqui. É uma dúvida que eu tenho. Por exemplo, se o cara, sei lá, 8 anos de idade, roubou alguma coisa, enfim, seja um cordão de prata de alguém e tal, voltou a cometer outro crime com 9 anos de idade. Ele vai, no plano que o senhor tem, nessa sua proposta, ele vai ser colocado num alcaçuz da vida, na mesma penitenciária? Não. Ele apenas... A proposta também não é doida assim, né? A proposta é a seguinte: ele cometeu o primeiro delito, foi comprovado que ele cometeu, ele vai ser levado à presença de um juiz e ele não vai ser preso. Por quê? Porque ele era menor quando cometeu. Então a regra que se aplica a ele é a regra de quem está usufruindo da imunidade penal que o menor tem. Apenas o juiz vai dizer a ele: olha, a partir de hoje, você não é mais menor. Você era. Portanto, você cometeu o seu delito, não vai acontecer nada com você, porque você era menor. Você não é mais. E tem mais um detalhe: não vá se enganar. Porque você cometeu esse delito, vamos dizer, em Natal, aí você fica pensando que indo para Bahia, para Salvador, você chega lá, o juiz não sabe, a polícia não sabe que você já é maior. Então, por isso, a lei que eu pretendo propor institui também o cadastro nacional dos delitos do menor, e eu vou fazer seu cadastro agora. Mas assim, a minha dúvida era referente a só assim,
se vai ser que ele vai deixar de ser menor e vai ter as mesmas responsabilidades que uma pessoa que tem mais de 18 anos. É isso mais ou menos? É isso. Não vai ter uma... Não, é isso sim. Apenas, evidentemente, que essa é a tese, essa é a proposta. Não está lapidada ainda. Não, agora é claro que a partir daí nós vamos ver quais são as nuances que sejam justas, quais são os retoques na ideia bruta que devem ser feitos. Mas a alma da proposta é esta: cometeu o primeiro delito, renunciou à condição de menor. Agora, nada impede que você tenha aí, verifique se há situações atenuantes, como verifique se há situações agravantes. Eu, por exemplo, pretendo incluir um agravante aí, que não é para o menor. Quando um maior, que é bandido, ele, em vez de usar a pistola dele, ele transforma o menor numa pistola, ele chama o cara, dá uma drogazinha a ele, um negocinho, ou então, mesmo sem droga, ele diz: olha, mata aquele cara ali que eu te dou 100 pau. Você é menor, não vai acontecer nada com você. O menino vai lá, faz o serviço e tal, recebe 100 pau, vai para casa feliz da vida. Se esse troço for descoberto, o maior que usou é tão autor do crime quanto o menor, com o agravante de que ele usou um menor para praticar, em vez de usar uma pistola. Entendi. E aí, a pena que ele teria se fosse ele mesmo cometer o crime vai ser uma agravada pelo fato de ele ter usado um menor. Aliás, esse agravante não é nem da minha cabeça, foi uma sugestão de uma pessoa que tomou conhecimento da minha proposta, se dirigiu a mim e fez essa sugestão que eu adotei. Você quer ver outro? Estatuto do Desarmamento. Eu não estou nem aqui para dizer que está certo nem errado desarmar o povo, nem isso. Agora, eu sou democrata, por convicção. Como dizia Xuxo, a democracia é um regime péssimo, mas não invento para nenhum milhão. Então, eu acho que democracia quer dizer governo do povo. O povo não assume a presidência da República, a população, 200 milhões de pessoas presidente não é. Como é que o povo se manifesta? O povo se manifesta através da maioria. Quer dizer que democracia é um governo em que prevalece a vontade da maioria, garantindo-se à minoria o direito de discordar, de se manifestar contra, de fazer as demonstrações dentro da lei, contanto que não impeça a execução do que a maioria decidiu. Muito bem, dito isto, o que é que isso tem a ver com desarmamento? Vou dizer. Foi feito um plebiscito no Brasil, uma consulta à população numa eleição presidida pela Justiça Eleitoral. Além de você poder votar lá nos seus candidatos, tinha também um negócio para você responder, que era o seguinte, uma pergunta assim: você concorda que seja proibida a venda de armas e munições no Brasil? E tinha lá para você responder sim, não, anular o voto ou votar em branco. Votaram 100 e tantos milhões de brasileiros, 70 e tantos milhões responderam que não concordavam. 20 e tantos milhões concordavam. A maioria disse então o quê? Não é para proibir. Mas aí sempre o governo que acha que sabe tudo e que o povo não sabe nada, entendeu que isso era uma besteira para o povo mal educado, como é que resolve um negócio desse? Então deixa assim, está proibido até hoje. Então se eu for senador, nós vamos ter que reabrir. Não é porque eu gosto de arma ou deixo de gostar, é porque eu gosto de decisão da maioria ser cumprida. Tem uma outra ideia. A violência no Brasil não se faz só nas cidades e no campo. Hoje em dia, acaba que tiver uma granja, uma fazenda, não vai mais passar fim de semana lá com a família, não vai fazer mais nada. E para ele que tem uma casa na cidade, ainda está bom. Agora o empregado dele, que é morador e tem que viver lá, não tem casa na cidade para ir, não. Tem que ficar lá. E então fecha a casa quando vai anoitecendo e vai rezar, pedir a Deus que proteja ele. Então eu pretendo fazer duas coisas: unificação da polícia, criar uma polícia nacional que unifique as polícias civis de todos os estados
e as polícias militares, mantendo polícia militar, faça a isonomia salarial, como se fez no SUS, para que um grande convênio permita a complementação financeira necessária para que todo mundo, para uniformizar a remuneração, e, dentro disso, mantém a Polícia Federal com os crimes federais e cria a Polícia Rural. A Polícia Rural, para que se o cara for fazendeiro, estiver na fazenda e vir os bandidos abrindo a cancela da casa, ele tenha, com os recursos que a tecnologia oferece hoje, a possibilidade de mandar um sinal para uma delegacia da região dele, para que a proteção da polícia chegue. Então, enfim, quero mexer na lei. Mexer na lei para fazer o seguinte, eu costumo dizer, o negócio do açougueiro é vender carne, o negócio do padeiro é vender pão, e o negócio do bandido é vender o crime, é cometer o crime. O crime é o negócio dele, e é um negócio de baixo risco. Eu quero mexer na lei para transformar o crime num negócio de altíssimo risco para o bandido. Então, essas são algumas das ideias que eu quero levar para o Senado. Falando sobre isso, eu vi que o senhor postou hoje, inclusive, né, a sua assessoria, o senhor postou hoje nas mídias sociais, um vídeo referente a, acredito eu, assim, pelo que a minha compreensão, tinha 15 segundos mais ou menos o vídeo, é sobre questão de indultos, né, indulto natalino, indulto Dia dos Pais, sobre semiaberto também, me pareceu sobre isso. E eu acho que, assim, o sistema carcerário brasileiro é outro câncer tão agravado quanto as facções. Tanto que elas que dominam hoje em dia, né? E aqui no Brasil a gente tem 70% reincidentes, né? Isso. A pessoa sai da cadeia e volta, e sai e volta, e nunca acaba esse ciclo. Até morrer, nunca vai acabar esse ciclo. Então eu queria saber também se o senhor tem alguma proposta referente a isso, se o senhor acredita em políticas de ressocialização, ou então, quais seriam as suas propostas? Pode ser que a ressocialização um dia aconteça muito bem. A experiência que eu tenho é a seguinte, há muitos anos atrás, em São Paulo estava na moda um bandido chamado o Bandido da Luz Vermelha. Naquele tempo não era assim como hoje, né? Essas coisas. O crime não era uma coisa tão vulgar, tão comum. Então era um cara que assaltava, invadia as casas, roubava e usava uma lanterna que tinha um aro vermelho. Ficou conhecido como o Bandido da Luz Vermelha. Matou uma danação de pessoas, assaltou, roubou, fez, aconteceu, terminou preso, julgado, condenado a 30 anos, cumpriu os 30 anos. Saiu do presídio, parecia um santo quando saiu. Eu vi em todo lugar a foto dele já velho, com 30 anos a mais. 2 meses depois de solto, pegaram ele arrombando uma casa, roubando lá os negócios, e no fim das contas a polícia foi a ele reagiu, meteu bala nos policiais e mataram ele. Então a ressocialização nem sempre é um sucesso. E eu acho que esse é um assunto que não pode se misturar com as nossas preocupações, pelo seguinte, eu entendo e posso até concordar com a tese de que a nossa sociedade tem tais problemas que ela gera a criminalidade. De certa maneira, a violência é uma coisa que acompanha a humanidade desde que Caim matou Abel. Mas isso não quer dizer que matar o povo seja uma coisa normal. Então, eu acho que a ressocialização é um sonho respeitável, como é o de que os programas sociais dos governos façam um efeito tão maravilhoso que daqui a 20, 30, 40 anos, sei lá quantos, a sociedade deixe de gerar esses monstros. Só que, por enquanto, gerou. E quem está vivo hoje quer saber se a sociedade, o governo que existe, e que só existe porque a sociedade quer que exista um ente que ela sustenta, se aquele ente vai dar segurança a ela. Então, se aquele cara foi vítima disso daí, paciência, sinto muito, mas você também, esses aqui foram vítimas dele e ele vai ter que pagar. Mas também assim, a pergunta foi
relacionado ao sistema carcerário. Sim. Por exemplo, eu sei que é uma realidade totalmente diferente, é algo até curioso que a gente precisa comentar, sobre os países envolvidos, né? Os países onde a desigualdade social é bem menor, onde a educação tem uma qualidade bem maior que a nossa. Eles são, é claro e evidente que os índices de violência nesses países também são, comparado ao Brasil, bem menor. Existe o caso da Holanda, que enfrenta uma crise carcerária ao inverso da nossa, onde lá eles têm cadeia demais para presos de menos, que eles adotaram essa política de ressocialização e tal, e a taxa de reincidência lá na Holanda é 10%. Aí era mais referente a... O senhor respondeu boa parte, ele falou sobre a questão da ressocialização, mas eu queria também uma resposta sobre se tem alguma proposta para resolver a crise do sistema carcerário brasileiro. Não tem uma proposta madura. Não tem madura, não. Eu tenho uma opinião. Eu acho que o sistema carcerário brasileiro é péssimo, em sua maioria. Tem unidades isoladas, pontuais, que têm um padrão aceitável. Agora, também acho que, do mesmo modo que a nossa sociedade livre, as pessoas estão fora do cárcere, muitas delas estão muito mal acomodadas na vida, é meio danado você querer acomodar muito bem quem está preso e sem poder acomodar bem quem não está. Então, eu acho que o sistema carcerário precisa melhorar, mas o Brasil ainda não é um país com um nível de renda e de riqueza suficiente para dar aos presidiários um padrão de vida melhor do que grande parte da população. Bom, isso em síntese é o que eu acho, sem isso significar que não se possa e não se deva melhorar o sistema carcerário. Deve. Agora, há muita coisa que também se deve fazer no Brasil e que nem todas estão sendo feitas. De forma que, na questão das decisões sociais, essas decisões deverão obedecer a critérios de prioridade. Seu Geraldo, agora uma pergunta que eu estou fazendo para todas as pessoas que eu estou entrevistando aqui, que é sobre um tema que assim, toda a população pede, fala muito, tem muitas dúvidas, e eu acredito que todo mundo tem interesse em saber a sua posição. Seus possíveis eleitores têm bastante interesse em saber sobre a sua posição. É um triozinho, né? Triozinho que muita gente fala que é bom, outra gente fala que é ruim, que é reforma da Previdência, reforma trabalhista e a PEC, a conhecida PEC Congelamento dos Gastos, né? Que é a PEC 95, né? Se não me engano. Aí eu queria saber como o senhor votaria e, de forma rápida, justificar o porquê. Certo. Vamos começar pela reforma trabalhista. O que eu ouço falar é o seguinte: a reforma trabalhista prejudicou os direitos dos trabalhadores. E toda vida que alguém me diz isso, eu digo, ok, se tiver prejudicado, eu sou contra. Me diz aí um direito dos trabalhadores que foi prejudicado pela reforma trabalhista. E o cara não diz. Disse, não, mas prejudicou os meus direitos. Eu disse, você trabalha onde? O cara é funcionário público, não tem nada a ver com CLT. A reforma era só de CLT, não mexe com ele, mas ele está dizendo que prejudicou os direitos dele. Eu vou lhe dizer o que é que prejudicou mesmo. Prejudicou a política sindical do Brasil, que é um negócio vergonhoso. Os sindicatos, em sua maioria, viraram umas empresas dos sindicalistas e não dos sindicalizados. A Argentina tem 98 sindicatos, a Inglaterra tem 102, os Estados Unidos tem 200, não sei quanto, o Brasil tem 17.500 e tem mais 1.500 em processo de regularização. Então, era obrigatório a qualquer trabalhador pagar um dia da sua renda anual, obrigatoriamente, para o sindicato. Não precisava nem ele ser sócio, e ele não podia autorizar. A grande mudança qual foi? É que agora, para ir o dinheiro do sindicato, o trabalhador tem que estar de acordo. Então, eu não vi onde é que essa reforma prejudicou o direito de ninguém. Porque eu sou contra mexer em direitos adquiridos. Isso me leva para a reforma da Previdência. Duas coisas na reforma da Previdência. Todo mundo que tem juízo nesse Brasil sabe que a Previdência do Brasil tem que ser reformada, porque ela não se aguenta em cima das pernas. Agora,
A reforma é essa que o presidente Temer propôs? A reforma deve ser assim como foi proposta? Eu tenho sérias dúvidas também. Eu, pessoalmente, acho que o Brasil precisa reinventar a previdência dele, não tocar nos direitos de ninguém, porque quem contribuiu até o dia de hoje é credor da Previdência. A Previdência já é devedora dessa pessoa. Então, nós devemos criar uma nova Previdência moderna, ágil, viável financeiramente e dar a cada segurado o direito de opção. Eu quero continuar como estou até me aposentar, boa noite, é direito dele. Não, eu quero passar para esse novo regime porque eu tenho essa vantagem ou aquela outra. É direito dele, passa. Então, sobre Previdência, precisa ser feita uma reforma, agora não está com cara de que a reforma deva ser essa que o presidente Temer propôs. Certo? E qual é a mesma? PEC 95. PEC 95. Eu acho que a gente precisa se convencer de que dinheiro público é uma coisa que não existe. O dinheiro público é o nosso dinheiro. Então, não adianta você querer dizer, mas isso o governo tem que fazer. Isso o governo tem que fazer. Ah, você não pode cortar isso, não pode cortar aquilo. Sim, de acordo, o ideal é isso. Mas se os recursos fossem limitados, nós não tínhamos por que ter nada atrasado, nada funcionando mal, ninguém pobre, ninguém sofrendo. Estava tudo resolvido, era só puxar nas tetas da União e ia caindo o dinheiro. O dinheiro do governo só existe, o governo só tem de dinheiro aquele que tira do nosso bolso. E então essa PEC, tudo que fez, foi dizer, não pode gastar mais do que arrecada. Como você na sua casa e eu na minha. Eu não posso gastar mais do que arrecado. Então, eu acho que a PEC 95, em resumo, eu não vou discutir mais, porque você mesmo já me advertiu com razão que precisa ser breve. Eu acho que essa PEC 95, em resumo, é o seguinte: o governo não pode gastar mais do que tem. Então, muito obrigado. Prazer grande estar com você aqui. Desejo sorte ao senhor na campanha. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por acompanhar mais esse vídeo. Quero agradecer imensamente a Geraldo. Desejo bastante sorte ao senhor aí nessa campanha. Obrigado por me receber tão bem, responder todas as perguntas. E, você deve se inscrever no nosso canal do YouTube, deixar seu like, ativar as notificações e também siga seu Geraldo aí nas redes sociais. Geraldo. Nas redes sociais dele, acompanha aí as propostas que ele tem. E é nóis. Até a próxima.